Como vimos, apesar de terem sido aprovados os 5 projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia, surgem agora muitas dúvidas e o processo ainda agora começou. Por isso temos em estúdio André Dias Pereira, professor da Universidade de Coimbra e membro do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Muito boa tarde, professor. Obrigada por estar connosco. Penso que, se não estou em erro, o senhor foi o único membro do Conselho que votou, ou seja, favoravelmente à despenalização da eutanásia. Porquê? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, em nome da Universidade de Coimbra e do Centro de Biomédico, embora tudo o que eu diga apenas me responsabiliza a mim. Nesse contexto da discussão havida no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tudo está transparente no site do Conselho, convido todos a ler, portanto, houve uma maioria clara contra os projetos. Eu votei contra esse parecer, quer em 2018, quer agora em 2020, pelo meu entendimento mais liberal, que atende mais aos princípios da autonomia, da liberdade, mas também da tolerância, da compaixão e da misericórdia. Realmente não podemos confundir isto com temas como o suicídio, que é um problema de saúde pública, não podemos confundir isto com a chamada morte a pedido. Não, isto é um contexto ontológico, médico, ético, de grande sofrimento, de grande dor, e é preciso realmente uma visão mais humanista e mais tolerante, sem a querer impor a ninguém. Efetivamente, estes projetos de lei não querem impor nenhum modelo de vida a ninguém. A maior parte das pessoas na Holanda, a maior parte das pessoas na Bélgica, continua a morrer por morte natural, muitas delas após uma doença prolongada e de grande sofrimento. É preciso ter em conta que na Holanda, que é onde efetivamente há um número já muito significativo, na casa dos 4% dos óbitos de morte por eutanásia, 96% morre de morte natural ou por acidente. Mas sabemos que, felizmente, as mortes infectocontagiosas, apesar do coronavírus, são hoje mais raras e as mortes por acidente também não têm o número que se conhece. Portanto, a esmagadora maior parte das pessoas vão continuar a morrer de acordo com aquilo que é a nossa tradição cultural, o nosso modo de ver, de aceitar, enfim, o destino que lhe é dado, mesmo que de grande sofrimento. A questão que se coloca é se há uma minoria, se há 1, 2, 10, 1000, enfim, se há pessoas que podem ter visões diferentes sobre a sua vida. E a morte é um momento determinante da nossa vida. É isso que, aliás, faz de nós humanos, é nós pensarmos a morte. E, portanto, esta visão próprio, mais livre... Na sua perspectiva, cabe ao próprio determinar como terminar essa vida de sofrimento. Não é tanto essa liberdade absoluta que, de facto, foi muito criticada pelos meus colegas, os senhores conselheiros, na sua maioria. Não é isso tanto que está nos projetos, nem que existe na legislação, dessa liberdade absoluta, de maneira nenhuma. Temos que pôr as coisas no seu devido contexto. Na Bélgica, 99% das pessoas, das 2.000, 3.000 casos que acontecem por ano, estão em estado terminal, têm semanas de vida. Portanto, não é uma liberdade ilimitada de pôr fim à sua vida. Não é nada disso que está em causa. Aliás, tem havido excelentes reportagens nas televisões, que me dispenso de repetir, que demonstram que são estados de grande sofrimento, mas de fim de vida. Mas é importante explicar que as pessoas, os candidatos, digamos assim, a estas medidas limite, passam por um crivo imenso até poderem realizar esse desejo, não é? Uma das críticas que se vem fazendo aos projetos é uma crítica que é, poderíamos dizer, uma verdadeira falácia argumentativa. Quer dizer que, afinal, não é tanta liberdade assim, porque há uma comissão médica, uma comissão de juristas que vai decidir sobre a liberdade. Era o que mais faltava, claro, que agora tivéssemos essa liberdade ad libitum, como dizem os juristas, de pôr fim ao bem jurídico mais importante que é a vida. Portanto, isso seria absolutamente inconstitucional e, portanto, não é isso que podemos admitir, nem sequer na Holanda, nem na Bélgica. Portanto, tem que ser um procedimento cuidadoso, que assegura liberdade, capacidade, autonomia, alternativas, reflexão, como é muito típico, aliás, dos problemas de bioética, haver um procedimento, haver uma justiça procedimental, um cuidado na decisão do caso concreto e não propriamente sim ou não, ou liberdade versus vida. Não é essa discussão, não é tão simples. Por isso isto é tão complexo. O Conselho de Ética estava muito preocupado, uma das preocupações manifestadas
nessa declaração que chegou à comunicação social, tinha a ver com a atitude dos médicos, que hospitais, quem seriam os médicos, o nível, falavam do nível de com certeza, médicos não que seriam vamos objetores. ter dúvidas de que é preciso manter uma grande serenidade, no sentido que também não queremos, aqueles que propõem a lei não querem, de repente, que haja grandes números. Nós queremos que haja os números que as pessoas quiserem, as pessoas que nesse sofrimento concreto quiserem. Mas também é preciso acautelar que é necessário haver condições materiais para que essas vontades e esses desejos sejam levados a cabo. Tenho consciência de que a maior parte dos médicos poderão vir a ser objetores de consciência. Aliás, o Expresso, a semana passada, tinha uma entrevista muito interessante com um médico holandês, peço desculpa, belga, que dizia que num hospital de 1000 camas, portanto um enorme hospital, havia 4 ou 5 médicos que estavam disponíveis, num contexto de centenas de médicos que haverá nesse hospital. É normal. Também na interrupção voluntária de gravidez, a maioria, como disse o Sr. Professor Miguel Oliveira da Silva, dos obstetras ginecologistas, também não procede à interrupção voluntária de gravidez. Vamos manter a serenidade. É evidente que... E a liberdade também desses profissionais. E a liberdade. E, portanto, haverá, sobretudo, naqueles que têm um contacto dentro dos oncologistas, dos geriatras, enfim, outras especialidades que tenham contacto de acompanhamento de pessoas em fim de vida, de grande sofrimento, haverá seguramente alguns que, por orientação ética própria, de respeito por essa compaixão, essa tolerância para com outro modo de não querer viver essas semanas ou esses meses de sofrimento atroz, haverá seguramente médicos que têm esse espírito de compaixão. Se de facto não houvesse nenhum, realmente era uma lei inoperacional e que realmente não faria sentido. Mas as sondagens demonstram que mesmo na classe médica há um grande número de simpatizantes desta causa da tolerância, embora depois naturalmente poucos estejam disponíveis para o executar. Mas vamos ver, penso que haverá capacidade de levar a cabo esta reforma. E demorará algum tempo até que ela seja posta em prática, até porque é preciso acertar todas estas questões. Agora vai ser discutida na especialidade e há muitas outras questões por responder. Sentiu-se, esta é uma pergunta muito pessoal, se não quiser responder está à vontade, sentiu-se órfão nessa decisão no Conselho de Ética? Não, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um espaço de absoluta liberdade e pluralidade, não tive nenhum tipo de pressão ou de condicionamento, cada um é absolutamente livre de exprimir a sua opinião, quer dentro do Conselho, quer fora do Conselho. Realmente posso dizer que dentro do Conselho haveria alguns colegas que teriam disponibilidade para discutir outro tipo de projetos. O suicídio assistido, enfim, a sedação paliativa, que aliás já está perfeitamente legalizada desde 2018. Portanto, também não diria que todos são totalmente contra reformas no direito em vigor. Alguns não se identificaram com estes projetos. Quereriam projetos perfeitos, melhores. Enfim, talvez, quem sabe, se um dia eles os apresentarão. Mas não lhes compete a eles, compete aos partidos. Outros, convictamente e com grande respeito, digo, são contra qualquer mudança na legislação, porque entendem que a vida humana, mesmo em estado de sofrimento atroz, prolongado e contínuo, não pode ser disposta por humanos. Obrigada, professor, por nos ter dado a sua opinião neste processo que ainda agora começou e que vai demorar seguramente muito tempo até que conheçamos o desfecho. Obrigada e bom fim de semana. Muito obrigado.